Pessoal, estamos aí, ó, o nosso vídeo, que a gente tá fazendo esse vídeo aqui para você entender como que acontece se você tentar violar a causalidade, como que isso se torna impossível diante do determinismo que Deus fez. A proposta do exemplo do capítulo 3 do livro 1, Livro dos Poderes, fala o exemplo da tela de pintura em branco. Eu vou dizer para você como que é a ideia do experimento mental. É o seguinte, você tem uma tela de pintura em branco, aí Deus traz para o lado da tela de pintura em branco a mesma tela, só que do futuro e já pintada. Aí você fala assim, ora, o que eu faço? Deus manda você pintar na tela de pintura em branco a mesma tela que é do futuro. E a ideia é que tem uma condição nesse exemplo, que a pintura tem que ser a mesma. Então se você vai fazer a mesma pintura, lógico, ela vai sair a mesma, e essa ideia, na verdade, é a mesma, então é a mesma pintura, ela vai ser como era e era como vai ser, porque ela está sendo copiada dela mesma, um tipo de naturalização simples, que é uma curva temporal fechada de informação. E a partir daí a gente pode estar vendo esse exemplo no vídeo a seguir. Olha lá. Então, pessoal, estamos aqui, né, começando o vídeo, né, esse vídeo, falando do exemplo da tela de pintura em branco, né, que é o capítulo 3 do livro 1, Livro dos Poderes, livro do Manu, Manu, autor da Teoria de Tudo. O exemplo da tela de pintura em branco, ele propõe o seguinte: uma tela de pintura em branco é colocada do lado dela mesma, só que do futuro e já pintada. Mas é colocada uma condição, que seja a mesma pintura. Agora, se a tela foi pintada com a mesma pintura, é óbvio que nesse exemplo trivial a gente tem que a tela vai ser como era e era como vai ser. É colocado o exemplo de que um homem vai pintar ela, copiando ela. Mas esse seria um exemplo de uma curva temporal fechada, chamada de naturalização simples. Não é uma naturalização espontânea, que seria um sistema se autocriar a si mesmo, mandando para o passado uma materialização, se copiando, mas não para fazer outro, para fazer ele mesmo. Seria um exemplo mais simples de uma naturalização de informação, uma curva temporal fechada de informação. E aí a gente tem essa questão, né? Porque é dito como condição do exemplo de que a pintura é a mesma. Mas, e se a pintura não fosse a mesma? E se fosse tentado... Ora, é o seguinte, tentar violar a causalidade não seria um crime grave, mas... a gente aqui analisando de forma didática, a gente vê que poderia ser feita uma experiência, bom, metafisicamente, né, pela metafísica a gente deduz o que aconteceria. O que vai acontecer a gente realmente consegue deduzir por dedução lógica, óbvio, porque a lógica explica tudo que é lógico, ou seja, a natureza é lógica. Então, se nós concebêssemos todas as propriedades físicas conforme a lógica, a gente poderia ter um experimento mental que explicasse tudo. E esse experimento mental acontece nesse sentido de que, do mesmo sentido de que a teoria de tudo é uma sentença lógica excludente. E por silogismo, né, silogismo matemático, é alguma coisa talvez mais básico do que a matemática, que é a lógica, né? A lógica é mais básica do que a matemática. Então eu proponho nesse vídeo a gente ver o que aconteceria se fosse tentada violar a causalidade, não atribuindo toda a questão de como isso seria danoso, né, se fosse possível, na verdade, porque como eu já disse, isso é impossível. Mas é isso aí, bom vídeo para vocês. Ó, pessoal, a gente aqui no túnel do tempo aqui, ó. Saímos pelo portal. Todo portal tem duas extremidades, a extremidade da entrada e a da saída, que você percorre um espaço não vetorial e chega no final. Eu só tô aqui acompanhando vocês aqui
no vídeo para falar que o nosso exemplo da viagem transtemporal, viagem através do tempo, vai ser usado para exemplo um portal dimensional transtemporal que difere de 1 hora. Então, quando você entra, você chega 1 hora antes no lugar que você na outra extremidade. E esse exemplo vai ser usado agora para querer dizer que um portal, por exemplo, um portal transtemporal dimensional, ele vai ser, quando você abre ele, 1 hora antes já estava aberto no passado. É esse o exemplo que a gente vai usar. Valeu! Vamos lá, pessoal, o nosso exemplo aqui é de um experimento mental de um portal dimensional transtemporal. Vamos lá ver o que acontece. Uma vez que é aberto uma saída de um portal desses, que difere de 1 hora, é aberto para bingo, abriu. O que quer dizer? Que daqui a 1 hora vai ser aberta a entrada dele. Ou seja, entrando pela entrada, você sai pela saída 1 hora antes. É essa a ideia. Passando 1 hora, o que acontece? Todo portal dimensional ele tem duas extremidades, uma entrada e uma saída, ou vice-versa, uma saída e entrada, tanto faz. E o que acontece? Barabingo, apareceu a nossa entrada do portal. E o que acontece? A gente tem um portal dimensional transtemporal aqui, com que difere de 1 hora, para ver o que vai acontecer com a tela de pintura em branco do exemplo do capítulo 3 do livro 1, livro Magnificência e Naturalização, Poderes de Deus. O que acontece? A gente quer saber o que vai acontecer com a tela de pintura. Vamos supor que Deus traga para uma tela de pintura em branco, ok? Aqui tem uma tela de pintura em branco. Aí o que acontece? A gente sabe que de alguma forma, depois de ser pintada, a gente não sabe ao certo como que ela vai ser pintada, né? Nosso exemplo. Mas vamos dizer que quando ela entrar, ela vai sair no passado 1 hora antes, dessa forma, uma pintura já feita, né? Ou seja, a gente sabe que ela vai ser da forma de uma borboleta e pede para um homem copiar a mesma tela, a mesma pintura. Se é a mesma pintura, ela vai sair igual. Por quê? Porque ela vai ser como era e era como vai ser. Vamos supor que a gente tem um homem lá, Deus fala para o homem: homem, copia a mesma tela que está pintada na tela em branco. E aí o homem vai lá e faz. E o que acontece com a pintura? Se a pintura é a mesma, é exatamente isso que vai acontecer. E a gente sabe o que mais que a gente sabe. Essa tela da direita vai entrar pelo portal e vai ser a que saiu do portal da esquerda. E a gente sabe que ela já saiu. E é esse o nosso exemplo. Agora, vamos rever nossa questão para ver o que acontece se a pintura não for a mesma, se for tentado fazer uma outra pintura. Vamos lá, comecemos do zero. Nós temos o nosso portal dimensional transtemporal e Deus coloca da mesma forma a tela de pintura em branco e a tela do futuro já pintada. Só que quem que vai pintar? Logo o capiroto, esse monstrengo aí vermelho de chifre. O que acontece? A borboleta é uma coisa bonita, mas ele não gosta de coisa bonita. Ele vai desenhar uma lagarta, né? Uma lagarta assim, parece uma minhoca. Caramba, mano, bicho feio da porra. O negócio parece tudo torto. A borboleta é simétrica, pelo menos. Aí o que acontece? Ora, vamos ver. Se tudo é determinado por Deus, então até a pintura como vai ser, ela vai ser determinada por Deus. Não dá para Deus se omitir, Ele determinou. Então, de alguma forma, a gente não sabe, antes de entrar no portal ou depois, o que acontece? Barabingo, um poder determinístico de Deus. Isso significa o quê? Que a tela, se ela era para ser de um jeito, ela vai ser, entendeu? Porque foi determinado por Deus. E é isso que vai acontecer. A gente vê as duas telas iguais. O capiroto não conseguiu violar a causalidade, ele tentou, ele só tenta e não consegue. E o que acontece? A gente já tem o que? A gente tem a nossa pintura. E aí a gente tem que a nossa pintura, depois de acabada de ser pintada, já entrou pelo portal da direita e foi ela que saiu 1 hora antes pelo portal da esquerda. Que uma borboleta simétrica, bonitinha, tal como no exemplo da naturalização simples, que é uma curva temporal fechada de informação. Assim, mas enfim, falando papo reto, entendeu? Vamos supor, né, a hipótese é o que? Tem uma condição. A tela é conforme a pintura, né? A pintura é a mesma, como consta no exemplo da tela de pintura, né?
em branco. A pintura é a mesma. Pois é. Mas tem muita gente que quando chega num empoderamento, começa a pensar, poxa, vou mudar o passado, né, mano? Não que a pessoa vai mudar a própria memória do passado. Jamais a pessoa vai achar que vai realmente mudar o passado, porque isso é desonestidade. A pessoa acha que vai criar uma outra realidade. Se mudasse realmente o passado, mano, era um genocídio. Ao momento em que a pessoa acha que criou uma outra realidade, vamos dizer assim que a pessoa se comprometeu a ser tutelar da nova realidade. Porque está usurpando o lugar de Deus. Pois é. Mas vamos lá. Foi colocado ali a questão. Poxa, primeiramente a gente tem uma borboleta, toda bonita, né? Toda bonita. Porque assim, a partir do momento que tudo é estabelecido por magnificência, a gente chega à conclusão de que realmente, cara, tem que ter um determinismo. Por quê? Porque existem dois tempos. Existem o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Kairos, mano, é o tempo da graça. Vamos supor que a gente já tá dessa para melhor. Mas o tempo Cronos é um tempo em que a justiça vigora. E não tem nada de bagunçado, entendeu? Não é questão de bagunçado. Diz as Sagradas Escrituras que a sorte se lança no regaço, mas de Deus vem toda a determinação. E nisso, um segundo. E nisso, velho, vamos ver o seguinte. A sorte se lança no regaço. Regaço é um lugar de descanso. É assim que explica essa tradução, mas tem outra tradução também na Bíblia, nesse mesmo versículo, que é um versículo de um livro sapiensal, acredito que Provérbios, né? Eu vou pesquisar e colocar na descrição aqui. Aí a gente vê o seguinte, cara, a sorte se lança na dobra do manto, mas de Deus vem toda a determinação. E a dobra do manto é essa aqui, ó. É a dobra da roupa. Quer dizer, nada é bagunçado. Anotem na orla das suas vestes, não é bagunçado. Porque até isso tem a determinação de Deus. Um segundo. Bom, a gente tem que o primeiro quadro, né, o quadro original, ele deve ser conforme o que ele vai ser, né? Porque ele vai ser. E o que ele vai ser? Vamos dizer que foi determinado da forma de que ia ser da forma de uma borboleta. Uma borboleta, né? Mas esse capiroto do caralho, ele quer mudar as coisas. Aí vamos supor que o pintor não foi um cara muito... Foi um cara que meio que quis fazer uma experiência. Vamos dizer assim, uma experiência. Ele pintou uma lagarta e não uma borboleta. Porque ele sabia que ia dar uma borboleta, mas ele quis fazer a experiência de ferir, violar a causalidade. E o que acontece? Ele fez uma lagarta, mas tem um porém, tá ligado? Vou dizer pra você, mano. Até essa lagarta é determinada por Deus. Então, o que acontece? Se tudo é determinado por magnificência, determinismo, vejamos que se Deus criou o mal porque ele criou o livre-arbítrio, e isso a gente não pode reclamar, que isso é liberdade, e ele é responsável por tudo, mas não é culpado de nada. Vamos dizer assim que tudo foi determinado, inclusive que ele ia fazer a lagarta, mano, mas que iria ser uma borboleta. E de uma hora para outra o quadro, que é uma lagarta, passa pelo portal. Antes ou depois do portal ele é uma borboleta. É um desenho de uma borboleta. Por quê? Porque foi determinado assim. Porque não é bagunçado, entendeu? Se você mudasse o passado, você não ia mudar o passado, você ia criar outra realidade.
E é mais ou menos esse experimento mental que eu tô tentando colocar na cabeça de vocês. Por quê? Porque simplesmente não adianta você achar que, sei lá, mano, não vai mudar o passado. E inclusive nós temos o nosso passado na nossa mente, e isso é maravilhoso, né, mano? Porque se a gente ama a nossa família, o nosso passado, a gente ama a nossa memória, a gente tem a nossa memória e por isso a gente ama o passado também. O passado já foi, já era? Sim. Mas ele existe. Ele coexiste no eternalismo, conforme a teoria da física, que também nada mais é do que a própria questão da onipotência, que o passado sempre vai existir. Resumindo, nesse caso da tela de pintura, Deus determinou que seria uma borboleta, e qualquer coisa que fosse feita em outro sentido, até, claro, propositalmente para ferir, violar a causalidade, nada teria efeito, porque Deus determinou que seria da forma de uma borboleta. Se a pintura é a mesma, não é verdade? Conforme diz o capítulo 3 do primeiro livro, livro dos poderes, livro do Manu, Magnificência e Naturalização, Poderes de Deus. Vejam bem que não é qualquer poder, né? Aliás, é dito que é poderes de Deus justamente porque o poder de Deus é irreproduzível. A onipotência só serve para Deus. A ciência da onipotência é uma curiosidade que nós disponibilizamos dela para entender, mas na verdade tanto faz. Quando a gente diz que só Deus é absoluto, absoluto é absoluto, não precisa de outro atributo, porque a onipotência é ser todo-poderoso, e se houvesse um outro todo-poderoso, o primeiro já não seria, em termos de temporalidade, já que Deus é Deus desde sempre e para sempre. Amém. Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E seu rebento é o Cristo vivo, Jesus Cristo ressuscitado. Amém.